Quarta, 4 de junho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. O juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Então, a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Ouça Gênesis 18, 17 a 32. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se a Abraão, perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Pergunta 5. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal? Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Como escreveu Amós, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo o que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, e ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca.
Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria justiça? Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, permitindo-nos investigar as evidências antes que Ele faça descer fogo sobre a terra. Teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por quê. O que isso diz sobre seu caráter e sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm o direito de saber essas coisas?